Falando do escoamento interno agora, como havia sido mostrado no início, né, esse é o volume interno do restritor do coletor de admissão. E só uma particularidade aqui, me adiantar um pouco, esse tipo de restrição, só esclarecendo para quem não sabe o regulamento do Fórmula, todos os carros movidos a gasolina têm que ter um restritor no coletor de admissão com um diâmetro de 20 milímetros. Se o carro for movido a etanol, são 19. E essa restrição pode ser feita, assim, da forma que você achar melhor, né? Pode ser simplesmente uma placa com um orifício, que é mais fácil de fazer, mas vai gerar muito mais turbulência, ou desse tipo aqui, que tem uma fabricação, que tem um coletor, né, de fabricação um pouco mais complexa, só que ele retira bem menos energia do fluido durante o escoamento. Essa restrição aqui é baseada no princípio de Venturi, né, que basicamente aqui você tem um cone para fazer para ter uma diminuição progressiva e um aumento progressivo também, né? No caso, o aumento ele tem que ser maior porque normalmente, né, se alcança velocidades ali acima da velocidade do som. Então, além de você ter essa expansão para o fluido, para ter uma perda, o mínimo de perda de energia possível para esse fluido, também serve para abafar, digamos assim, o deslocamento de ar que esse fluido vai gerar na hora que ele atingir a velocidade, na hora que ele passar de Mach 1. Né? Aqui, questão de configuração é a mesma, a malha aqui também, né? Mesmas coisas, mesmas configurações, você tem que definir aqui em Mesh Controls o Boundary Layer, que no caso é o próprio volume, né? As faces do próprio volume. Aqui em física, são as mesmas configurações, né? Você tem aqui o inlet, outlet, as paredes, né, do escoamento, que é a mesma questão. Se você for selecionar, né, por exemplo, no outlet aqui, se você for selecionar a pressão como condição de saída, você coloca a diferença de pressão em relação ao ambiente. Tá? Aqui, só aqui, tá? A pressão é zero, porque a gente está fazendo essa análise aqui e não tem nada conectando, né? Mas no coletor original, você tem ali o que a gente chama de plenum, né? Que seria... Falar reservatório de ar é um pouco estranho, mas seria de onde ali haveria o ponto. Ponto não, né? A localização onde o ar que é jogado de volta do pistão na hora que ele está fazendo a compressão, né? Compressão. Na hora que o pistão está subindo, fica mais fácil falar assim, que ele sobe mais de uma vez, né? Durante o ciclo. Na hora que o pistão está subindo, ele joga o ar de volta, você tem a contrapressão, e o pleno é importante exatamente para isso, para que você tenha essa contrapressão e que essa onda bata no pleno e volte para a válvula de emissão exatamente na hora que ela está aberta. Você tem ali uma pressão um pouco diferente da pressão atmosférica, mas é algo que já torna a simulação um pouco mais complexa de se analisar, tá? Porque você tem a questão ali de ter que saber a contrapressão ali das válvulas, normalmente equalizar com a pressão interna do pleno, que provavelmente é algo próximo ali da pressão atmosférica, né? E essas coisas. E obviamente, né, eu não havia dito na simulação externa, mas de escoamento externo, né? Mas cabe dizer aqui, e para qualquer tipo de simulação, qualquer tipo de estudo que você vai fazer, levar em consideração, obviamente, as condições do local, né? Então, a pressão vai variar de acordo com a altitude, uma temperatura média, dependendo do campo de aplicação e etc. Né? Facilita muito se for no ambiente controlado, mas dificilmente vai ser. Então, é bom ter isso em mente na hora de executar um estudo. Ou ele rapidão aqui, Aldrin mandou no chat perguntando se isso seria motor 2 tempos. Não, 4 tempos. Desculpa que eu não estou vendo o chat, viu, pessoal?
mas são 4 tempos. Se eu não me engano, o regulamento ele pede motor de até 710 centímetros cúbicos, tem que ser 4 tempos, tem que ser ciclo que use pistão, ou seja, motor van que ou não dá para usar. Ele não proíbe usar diesel, mas difícil ter um motor a diesel desse tamanho. E ele não pode usar nenhum auxílio elétrico, né? Então ele não pode ser híbrido. Basicamente são essa configuração padrão de motor para o Fórmula. Tinha mais alguma pergunta? Às vezes eu deixei passar e assim. Não, era só isso mesmo. Mas eu vou olhando aqui, se tiver também, eu vou falando para você. Não, tranquilo. Pode interromper à vontade. Eu tenho dó de quem estiver vendo o vídeo, mas quem estiver vendo o vídeo também às vezes avança. Enfim, você tem essa possibilidade. Mas aqui as configurações, né, configurações iniciais, você pode deixar no automático, ou você pode definir aqui uma pressão estática, uma velocidade, você pode definir aqui uma especificação de turbulência, especificar a energia do fluido através da temperatura. Você pode colocar essas configurações ou simplesmente deixar para o software escolher isso de acordo com as configurações que você colocou anteriormente. Aqui você tem, de novo, né, as opções de simulação, no caso o controle numérico, controle de solução, que é onde você define ali a quantidade de iterações e o número de convergência, né, o valor de convergência, e a configuração relacionada aos núcleos do seu processador. Tá? Basicamente, a configuração é a mesma, a configuração de software é a mesma. Você tem que se atentar, no caso, primeiro, as características do seu estudo, né, realizar os cálculos prévios, porque de forma alguma um software desse vai substituir um projeto do zero, nunca vai substituir, você tem que ter informações prévias relacionadas ao que você quer estudar. O seu CAD também, você tem que deixar ele preparado o mais simples possível, dada a aplicação que você precisa, até para você não exigir, você não levar muito mais tempo do que o necessário para rodar uma simulação, porque às vezes você deixa algum componente ali que realmente não faz diferença no seu resultado, não vai entregar nenhuma diferença no seu resultado, mas que simplesmente adiciona ali tempo computacional, né, que vai levar com que o seu software leve muito, muito mais tempo para poder realizar os cálculos, sendo que no final das contas você vai chegar no mesmo resultado que ele podia ter executado com 1, 2 horas a menos. E aqui a parte dos resultados, mesma coisa do outro, você tem os resultados aqui, né? No caso, por padrão, ele dá o resultado por vetor. Só para esclarecer, a velocidade de entrada foi considerada também 50 metros por segundo. Para quem é da Iron, fica tranquilo que a simulação do projeto foi de 20, tá? Então, eu não simulei o carro rodando a 180 por hora, para ficar tranquilo. E aqui entra a questão dessa restrição, né? Você tem um súbito aumento de velocidade, só que aqui entra uma característica interessante dessa geometria em si. O fluido ele praticamente para nessa expansão e principalmente na curva. Por quê? Tem a questão de turbulência, e essa turbulência ela é tão acentuada aqui que ela gera recirculação, sabe? Então, você tem isso aqui não representa necessariamente que o fluido parou na próxima camada limite, né? Isso na configuração da própria simulação já estava colocado que a velocidade nas paredes estava como estática. Aqui é gerado por causa da recirculação. Eu acho que no Streamline vai dar para ver melhor isso daqui, se ele carregar. Eu espero que minha placa de vídeo aguente. Ai, carregou. Você tem um vórtice enorme aqui. E esse vórtice, ele não é carregado para cá. Então, o que você tem aqui é um fluido que ele quer retornar, ele meio que não quer fazer a curva, e parte dele acaba fazendo na parte do raio menor, mas na parte do raio maior, ele tenta fazer essa curva, só que ele acaba sendo jogado de volta pelo ar que está passando no raio menor aqui. É uma característica de qualquer curva, qualquer tubo em curva vai ter essa característica.
não só tubo em curva, mas o nosso sistema de circulação sanguínea também é assim. Em algumas regiões você tem essa recirculação. Eu não sei se isso pode dar algum problema de saúde, mas eu acho que não. E se der também, não vai ser o ANSYS que vai salvar a nossa vida, né? Então, enfim. Mas você tem esse probleminha aqui, né, da recirculação. Aqui em the surface, o que nós temos? Não, the surface não é o contorno. Tá. E aqui, como eu havia dito, você pode usar o contorno para avaliar algum valor de acordo com o streamline que foi gerado. O streamline ele fica bom para visualizar o escoamento. Deixa eu colocar numa perspectiva melhor aqui. Ele fica bom para ver como está sendo o tipo de escoamento. Só que nesse caso, é aquele que eu havia dito, às vezes você acaba chegando no limite do poder computacional da sua máquina. Então, por exemplo, aqui a simulação ela foi feita, mas ela não roda. Então você vê que no início ali ela se movimenta, mas ela não conseguiu, mas o ANSYS não conseguiu gerar a animação com a configuração que está aqui. Tá? Que só tocando novamente na questão da pressão, né? Você tem uma rápida queda de pressão aqui, para a pressão equalizar de volta rapidamente pela expansão aqui. Por isso que a expansão tem que ser longa o suficiente, porque se essa expansão fosse do mesmo tamanho da entrada ou até menor, você chegaria na curva e teria os problemas do fluido ter pouca pressão, pouca energia e ainda não conseguir fazer a curva. Né? Bom, talvez eu tenha assustado um pouco o pessoal que queira treinar um pouco mais nuances. Às vezes, não sei se vocês querem treinar essa parte de simulação de fluido. Mas, obviamente, no caso aqui do Streamline, você pode diminuir esse valor do número de pontos aqui. Você vai ter algo menos denso, né? Talvez apareçam muito mais espaços em branco do que realmente representa no seu escoamento. Né? E talvez a título de visualização não fique algo tão bom assim. Você pode também aumentar o número de núcleos do processador, né? Aqui eu também utilizei um só para a simulação rodar um pouco mais rápido, mas mesmo assim vocês já viram o tempo que levou para abrir o resultado. Mas por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, não existe só o ANSYS como ferramenta para simulação. Né? O próprio SolidWorks quebra um galho, mas você tem um controle bem menor de malha, por exemplo, e querendo ou não, a malha que vai determinar se o seu resultado é uniforme ou não. Né? Se você tem um resultado ali baseado... Você tem um resultado fisicamente correto, né? Ao contrário da simulação de escoamento externo que eu passei anteriormente. Mas você tem outras ferramentas, né? O SolidWorks, eu imagino que outras ferramentas CAD também devam ter um area de simulação para você fazer tudo ali na mesma ferramenta. Tem o HyperMesh também. E o SimScale, que eu acho que eu havia citado ele anteriormente, mas não custa citar, né? Ele é uma ferramenta online, né? Você simplesmente precisa de um navegador e de uma conexão de internet para poder fazer essa configuração aqui que eu fiz. Não é uma ferramenta tão intuitiva, né? Não tem uma interface tão intuitiva, mas, por outro lado, você não precisa usar o poder computacional do seu computador para poder rodar essa simulação, né? Você pode deixar rodando mais de uma simulação, por exemplo. Né? A única coisa é que a conta é gratuita, porém, você tem um limite ali que acho que fica na casa de 3.000 horas. Né? Assim, eu diria que se você precisar profissionalmente de uma ferramenta como essa, o limite de 3.000 horas vai ser pouco, porque ele não é contado com o tempo em si de simulação, mas você tem a opção ali de utilizar 16. Eu acho que a versão gratuita deixa até 16 núcleos. Né? Mas se sua simulação levar 1 hora, ele conta tempo de núcleo. Então ele conta 1 hora para cada núcleo que você usou. Então a simulação de 1 hora para o SimScale vai levar 16. Mas esse limite de 3.000 horas a título assim de quero treinar um pouco, dá
perfeitamente. Né, às vezes o ANSYS fica um pouco pesado demais para a máquina, né, para rodar. Enfim. E, obviamente, né, não quer dizer necessariamente que você vai trabalhar para sempre com o ANSYS. Você pode chegar em algum lugar que usa outra ferramenta. E no caso, aí vem a importância de você saber o que acontece durante uma simulação e como que é a configuração, porque a configuração não vai mudar muito. Né? Vai mudar a interface, vai mudar a fórmula com que os cálculos são realizados, mas a configuração vai permanecer a mesma. Então, basta ali que você entenda a ferramenta, né? Já sabendo né, a parte mais voltada ali, questão de malha, de configuração de forças, no caso aqui de simulação CFD, questão de turbulência, a simplificação do CAD e, obviamente, né, a questão dos cálculos prévios de projeto. Nenhum software substitui isso ainda. Talvez em um outro caso você deixe de fazer um ou outro cálculo, mas é sempre bom ter uma base de dados antes de começar uma simulação, até para que você possa fazer uma comparação do que está sendo estudado com o que você calculou anteriormente. Então, basicamente, é isso.